Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Luciane Esteves, da Universidade de Belmont, na Inglaterra. Então, fique com a gente, se ligue no canal, ative as notificações, comente e compartilhe. Abeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje para mais uma entrevista super especial com a doutora Luciane Esteves, da Universidade de Bournemouth, na Inglaterra. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, Ricardo. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado novamente por aceitar estar aqui, batendo esse papo sobre ciência, sobre divulgação da ciência, sobre a curadoria da memória científica, né? E a ação, aí já vou até puxar um pouco de um dos seus projetos, a ação das mulheres nas áreas de geociências, né? Então, você tem bastante coisas para nos contar, desde o início da tua carreira aqui no Brasil, até o desenvolvimento, a chegada na Inglaterra e os trabalhos que você vem realizando aí ao redor do mundo e sempre aqui que pode, tem aí o envolvimento com o Brasil, né? Então, isso é muito legal, muito importante, é uma oportunidade bem interessante de ser mostrada aqui, falada e discutida aqui no canal, né? Dessas possibilidades de intercâmbio e também de inspiração, né? Então, como um dos objetivos do canal é a divulgação científica, e dentro da estatística do YouTube, nosso canal apresenta ali que nós temos entre algumas faixas etárias, mas uma faixa bem expressiva dos 17 aos 26 anos. Então, acredito que são jovens que estão procurando um curso de graduação ou já estão na universidade e que brevemente sairão aí para trabalhos, para programas de pós-graduação, enfim, nós vamos abordar essas histórias também, certo? Então, quero agradecer às pessoas que nos acompanham aqui no canal. Deixe um like, comente e compartilhe. Lu, para iniciarmos, né, doutora Luciane Esteves, mas muitas pessoas conhecem como Lu, né? Então, para iniciarmos, eu gostaria que você falasse um pouco da tua carreira. Ah, menina, agora. Quantas horas nós temos? Essa carreira é longa, é longa. Se a gente começar bem do início, acho que desde os 10 anos de idade eu dizia que eu ia ser oceanógrafo, não é? Acho que mesmo antes de eu saber o que era oceanografia. Mas como muitos, não é? Naquela época eu era fascinada pelos fascículos do Jacques Cousteau, não era? Que a gente toda semana tinha aqui na banca de revistas para buscar, para ver se tinha, né, chegado o último fascículo. E aí aparecia aquelas expedições do Jacques Cousteau no Fantástico, no domingo, às 8 da noite. Né? Aí eu fiquei fascinada. E sendo uma pessoa que nasceu na Serra Gaúcha, que ia para a praia no verão, não é? Eu sempre gostei muito do mar e fascinada mesmo pelas coisas do mar. E aí assim foi, não é? Quando chegou na época do cursinho, ainda dizia que ia ser oceanógrafo. E visitei Rio Grande, não é? Na FURG. Fui lá antes de fazer o vestibular, não é? Aí eu conversei, me lembro, fui lá no Museu Oceanográfico, conversei com o Lauro Barcelos, e ele foi muito positivo, mas sempre tentando dizer assim, coisas, uma profissão difícil, né? Uma profissão não regulamentada na época, não reconhecida, e tal, e tal. Falei também com o Krug, que era o coordenador da oceanografia, mesma coisa, muito legal, muito bonito o curso, venha fazer, mas, não é? Em termos de profissão, as coisas são difíceis, assim, assim. E acho que não teve que palavra que fosse me tirar essa motivação, não é, que eu tinha de fazer oceanografia. E assim foi, então, fiz cursinho e fui fazer o curso de oceano em Rio Grande, fui fazer o vestibular, né, lá em Rio Grande, porque naquela época o vestibular da FURG era o primeiro vestibular que acontecia. Então, dava tempo de saber o resultado do vestibular
E se não passasse, dava tempo de fazer alguma outra coisa. E minha segunda opção, veja só, era comércio exterior. Nada a ver, não é? Então, eu me lembro, quando eu estava fazendo as malas para ir a Rio Grande fazer o vestibular, meu pai parou na porta do quarto e disse assim, mas é isso mesmo que tu queres fazer? Tem certeza? Não queres mudar de opinião? E assim foi, não é? Fiz vestibular, iniciei o curso de oceanologia na FURG em 87. E aí, logo no início, eu tinha vontade, era de fazer maricultura, carcinicultura. Então, no primeiro semestre, eu estava entusiasmada com esse negócio, né? E aí, no inverno, eu fui fazer um estágio lá na estação de maricultura da UFSC, lá em Florianópolis. Fui a congressos e tal. E aí eu me dei conta que aquela coisa de carcinicultura era uma receita de bolo, né? Que todo ano, naquele mesmo período do ano, eu teria que fazer as mesmas coisas, mais ou menos. E aí eu, não sei, perdi entusiasmo por aquela parte da oceanografia. E aí eu comecei a ficar interessada na parte da geologia, com as disciplinas, né, de geologia básica e tal. As aulas, vamos dizer assim, no primeiro semestre não foram grandes, assim, muito estimulantes, mas depois no segundo semestre chegaram professores diferentes. Eu comecei a ficar bem interessada mesmo, eu comecei a fazer estágio no laboratório de oceanografia geológica lá da FURG. E ali fiquei até o resto, até o momento da graduação, não é? Gostei muito de trabalhar ali, comecei a trabalhar primeiro no projeto Lagoa dos Patos, que era um projeto de muitos anos, né? Comecei a trabalhar ali com metais pesados, com o Paulo Baix. E aí, depois o Paulo Baix voltou à França para fazer, acho que, doutorado. E aí eu comecei a trabalhar com o Caco Hartmann, também em sedimento, em suspensão do estuário. E assim foi. Continuei no log, aí terminei a parte da geologia na graduação e fiquei ali terminando a parte da biologia. Lá naquela época tinha a oceanografia geológica e a oceanografia biológica, nas opções que nós tínhamos lá na FURG. Então, terminei uma e aí fiquei buscando mestrado, não é? Estava, assim, alinhada para fazer o mestrado num projeto que chamava-se AMACED, na Foz do Amazonas. Era um projeto, acho que o mestrado era baseado na UF, mas a pesquisa seria lá na Foz do Amazonas, estava tudo certo já. E aí eu fiz um concurso para professor da FURG, um ano depois, né, da graduação, e passei, né? E aí, quando a FURG me chamou, aí eu não terminei a parte da biologia, não fui fazer o mestrado, e com 21 anos, tive meu primeiro contrato, né, de professora lá na FURG. 21 anos, desde 1991, Ricardo, estou nessa profissão, não é? Nunca olhei para trás, não é? Teve altos e baixos, teve mudanças de percurso, mas continuamos nessa profissão, né? Mas agora na parte costeira, sempre voltada à parte costeira. Continuo fazendo muitas coisas diferentes, mas sempre o enfoque é na área costeira. Então, como professora da FURG, depois saí para o mestrado lá nos Estados Unidos, na Florida Atlantic University, com o Charlie Finkel. Depois voltei para a FURG, claro, retornando às atividades. Aí depois saí para fazer o doutorado em Porto Alegre, no SECO, né? No Instituto de Geociências, e aí trabalhando ali no Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos, do Instituto de Geociências. Aí voltei para a FURG. Aí, através de mudanças na vida pessoal, não é? Acabei pedindo demissão da FURG e vim para a Inglaterra, isso em 2006. E aqui estou, desde 2006. Atualmente, você está como professora da Universidade de Bournemouth. Uhum. Então, desde 2012, eu estou na Universidade de Bournemouth. Agora chama-se a Faculdade de Ciência e Tecnologia, no Departamento de Life and Environmental Sciences. Bacana. Então, a minha posição hoje é Associate Professor in Physical Geography. Legal.
Em 97, é engraçado, que em 97 teve uma semana de oceanografia na Univale, eu já te falei isso, e eu fiz um mini curso que chamava Erosão e Proteção Costeira, né, com a doutora Luciana Esteves. E ali eu estava também entrando na graduação da oceanografia, e já me foi apresentado esse tema de erosão, proteção costeira. Andei pela maricultura, pela botânica, mas voltei para a parte costeira, geológica, e acabei terminando o curso e seguindo também. Então, foi muito legal, e mais legal te reencontrar depois de muitos anos num projeto super interessante que você veio a Vitória, no Espírito Santo, em cooperação com o professor Alex Bastos, e aí a gente trocou informações, aprendi mais coisas, enfim, a gente vai falar também desse projeto. Lembrando um pouco dessa história, você citou aí o professor Krug, né, que tem uma entrevista aqui no canal da Beco Consciência, ficou muito legal a entrevista dele, cheia de informações, mas quem foram alguns professores e pesquisadores, pessoas, enfim, que influenciaram a sua carreira positivamente? Agora, não é? São, assim, como é que a gente vai enumerar, né? Não são todos. Exato, são coisas assim, que tem pessoas que nos influenciam na parte acadêmica, tem pessoas que nos influenciam, não sei, nos dá aquele suporte, não é? De mais assim, em termos de, aqui a gente chama mentor, né? Isso que existe em português, né? A palavra mentor. Então, como eu falei, não é? Ali quando eu cheguei para fazer o curso esse ano, eu tinha essa ideia de fazer coisa mais na parte biológica, né? Mas foram os professores ali da parte geológica que, na verdade, me mostraram uma nova área, né? Que foi a área que, na verdade, eu acabei adotando. Então, eu me lembro, por exemplo, as aulas do Paulo Baix, quando ele voltou do mestrado na França, ele começou a dar, então, essa parte da geologia básica no segundo semestre do ano que eu entrei. E foram aulas muito legais. E aí foi aí que eu acabei indo pedir estágio para ele, não é? Embora o trabalho dele hoje não tenha assim, muito a ver com o que eu faço, não é? Mas eu comecei ali, trabalhando análise de metais pesados no sedimento, né, da Lagoa dos Patos, em toda na bacia, que chega no Lagoa dos Patos. Foi bem interessante. Então, esse foi um trabalho que eu fiz na época, né, do meu primeiro estágio do curso esse ano. E aí depois trabalhei com o Caco Hartmann, que também, vamos dizer assim, eu não vou dizer que o Caco me inspirou na parte acadêmica, mas gente boníssima, né? E sempre assim, aberto, disposto a conversar e tal, assim, muito pé no chão, né? Muito amigo e tal. Aí sem contar o Grip, não é? Um ícone, né? Na FURG, trabalhava com a parte mais de equipamentos e tal, e também outra coisa, não necessariamente na parte mais assim de pesquisa e tal, mas aquele incentivo, aquela dedicação que ele tinha, aquele amor que ele tinha pelo laboratório, acho que era mais a casa dele do que a própria casa dele, era o log, não é? Então, foram inspirações, assim, de diferentes pessoas, em diferentes momentos, e assim vai indo, não é? E claro, na parte da morfodinâmica, o Lauro, né? E todos esses, na verdade, foram meus professores e viraram meus colegas, né? Porque eu fui professora lá do departamento, na época, do departamento de geociências lá da FURG. Então, é muito interessante essa transição entre aluna e virar colega, não é? E eu acho que também me influenciou muito, tu tinhas falado das semanas de oceanografia, né? Claro, foram os primeiros eventos, vamos dizer assim, congressos, né, que a gente participava na época de estudante e mesmo depois de formada. Então, quando começa a ter aquelas palestras das pessoas de fora da FURG, né, de pessoas que vêm de outras partes do Brasil, de outras partes do mundo, então tu começa, acho muito importante ter essas visões diferentes, não é? Porque tu pode trabalhar na mesma área, com uma pessoa ali que está envolvida em projetos no Rio Grande do Sul e, de repente, tu escuta coisas de projetos de outras partes do país ou de fora do país e te abre os olhos, não é?
da multitude de coisas diferentes que se pode fazer, não é, nessa área de morfodinâmica costeira ou de ciências costeiras, vamos dizer assim, de uma forma mais geral. Então, eu me lembro muito de palestras do Dieter, né, na Becua, em vários, né, eventos da Becua. Lembro de palestras do Alverinho Dias. Acho que o Alverinho foi uma das primeiras pessoas, assim, de palestras que me alertou um pouco mais para essa parte de ciências sociais, ligadas, não é, a mudanças costeiras, a importância de se trazer essa perspectiva para dentro ou seja, integrar a perspectiva das ciências sociais dentro do conhecimento que eles têm do meio físico, não é? Então, existem muitas. E aí, se a gente vai falar do mestrado, vai falar do doutorado, quando eu fui para o Seco, por exemplo, vamos falar primeiro do mestrado, lá nos Estados Unidos, o Charlie Finkel, eu fui para lá porque eu queria estudar engorde de praia. Na época era uma coisa nova no Brasil, não existia muito, sabe? E é por isso o negócio da erosão e proteção costeira, que foi a disciplina que eu criei, tanto para graduação quanto para o mestrado. Quando eu voltei do meu mestrado, quando eu voltei para a FURG, eu criei a disciplina de erosão e proteção costeira para graduação em oceano e também para pós de oceanografia física, química e geológica. E aí foi ali que eu comecei a querer saber os métodos de mitigação da erosão costeira, não é? Então fui para o mestrado fazer engorde de praia. E o Finkel assim, é uma enciclopédia, né? As aulas dele eram muito interessantes. E ali eu conheci, através dele, muita gente legal lá dos Estados Unidos. O Warren Pilke, por exemplo, bem controverso. E quando eu voltei para fazer o doutorado, o pessoal do Seco, né, o Tomazelli, o Elírio, o Sérgio de Limburgo, que foi o meu orientador do doutorado. E aí, um tempo depois, eu já tinha terminado o doutorado, fiquei sabendo que eu fui a primeira aluna de doutorado dele. Durante todo o período do doutorado, eu não sabia disso, não. Mas aí depois falaram, porque tu já era professora, então a gente achou que era uma oportunidade boa, né, de ser a primeira aluna de doutorado do Sérgio e tal, então foi assim. Foi bem legal. Todas essas pessoas tiveram uma influência direta ou indireta na minha profissão, nos meus caminhos, não é? E eu não posso deixar de mencionar muito que eu aprendi com os alunos, sabe? Porque eles são uma parte fundamental, né? Obviamente, é engraçado, né? Alguns nomes citados estão aqui no canal, né? O Dieter, o Alverinho, o Elírio, o Sérgio. E o Alverinho fala uma coisa bem interessante, que é justamente isso. Que o aluno, principalmente o aluno de doutorado, se você não aprender nada com ele durante o doutorado dele, ele não foi um bom doutorado. Então, obviamente, você aprende muito com os alunos, né? Mas é isso, Luciana, a ideia é essa, lembrarmos um pouco, né, dessa curadoria da memória científica, lembrarmos um pouco das pessoas que fizeram parte do nosso caminho, saber que a ciência iniciou antes de nós, e vai continuar depois, né? E nós somos aí uma peça dessa engrenagem, né? Quer complementar mais alguma? Ou... Não, só dizer dos alunos, né? Ou seja, a gente aprende muita coisa com eles, eu acho. Alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Como eu falei, eu comecei muito cedo, né? Da aula. Então, eu ia dar aula lá no pavilhão 6 da FURG, famoso pavilhão 6 da FURG, na época que eu estudava, pelo menos as aulas do oceano eram lá, não é? E no início, os alunos do primeiro ano, principalmente, chegavam assim, mas cadê a professora? Não é? Estava eu lá no meio deles, porque a diversidade não era muito grande, não é? E eu achei naquele primeiro ano, logo me deram 3 disciplinas, né, para dar, assim, já de primeira, né? Sedimentologia. Puxa, menino, agora me esqueci de um nome que para mim era fundamental falando da sedimentologia. O Ayup. O Ayup foi meu professor de sedimentologia e técnicas sedimentares, e no final foi a vaga dele que eu acabei ocupando.
ele sim teve uma influência bem assim importante nessa área do meu interesse para o sedimento em si. Eu trabalhei muitos anos com sedimento, fazendo análise, né, de sedimento, principalmente em ambientes arenosos, e o Ayup foi uma pessoa importante, sabe? Mas aí os alunos chegam assim, mas cadê a professora e tal, aquela brincadeira, não é? E eu achei naquele primeiro ano que eu ia ter uma dificuldade muito grande em dar aula para os alunos do último ano, porque eram meus colegas, gente que eu tinha dividido casa, sabe? Ex-namorados, esse tipo de coisa, dar aula para essas pessoas que conviveram contigo como, como colega. E eu achei que ia ser muito complicado dar aula para eles, e achei que ia ser mais fácil dar aula para o pessoal do primeiro ano. E foi o inverso. Os alunos do último ano, que me conheciam, acho que reconheciam que eu trabalhava muito duro, que estudava bastante, que tinha competência, né, para estar ali dando aula, enquanto que os alunos do primeiro ano já tinham aquela mais dúvida, mas como elas são tão jovem, né, tão nova, parece uma colega, como é que está dando aula para nós? Eles tinham mais assim, dificuldade em aceitar, não é, aquela presença ali, eu acho. Então, isso foi uma coisa que me ensinou muito, estar aberta a cada grupo de alunos, aceitar as dinâmicas diferentes que eles têm, não é? Isso foi bem interessante. E é muito bom, hoje em dia, quando a gente vai para congresso, não mais, né, com a pandemia, mas quem sabe logo em seguida a gente consegue retomar os encontros, né, pessoais e presenciais. É bem legal ver aqueles alunos, né, que hoje estão espalhados pelo mundo, como pesquisadores, como professores, e retomar aquele encontro, como foi com a gente, não é? Ali em Vitória. Então, isso é bem legal. Não, como é que diz? Não tem valor, né? Ou seja, não tem preço. Tem um valor muito grande, não tem preço. Não se pode comprar com o Mastercard. Exatamente. Então, mas é bacana, e com certeza os alunos, né, que você relatou aí, os mais antigos que já foram seus colegas e depois viraram seus alunos, eu acredito também que é exatamente isso, reconheceram o potencial, né, e você correndo atrás das informações, falaram, opa, é uma oportunidade de eu aprender, né, algo novo que eu não sei e que ela está trazendo aqui para a gente. Então, é assim, né? Hoje em dia, Luciana, quais são as suas principais áreas de atuação? Explique um pouco sobre elas. Pois, assim como naquela época do mestrado eu estava interessada em medidas de mitigar a erosão costeira, eu continuo buscando as inovações, né, nessa área, tanto para mitigar os riscos de inundação quanto de erosão. Então, eu trabalho ainda ligado nessa área, mas conforme o tempo foi passando, as técnicas vão evoluindo, não é? E claro, eu saí do Brasil também, então, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu aprendi sobre uma técnica que chama-se Managed Realignment, ou podemos traduzir como realinhamento da linha de costa, que é uma técnica que tem sido aplicada aqui já fazem algumas décadas, que é basicamente retirar as obras de contenção para deixar a costa com espaço para responder mais dinamicamente, não é? As mudanças de energia de ondas, mudanças climáticas, mudanças de elevação do nível do mar, não é? Então, essa é uma coisa que eu tenho estudado nesses últimos anos, desde que eu vim para cá, aprendendo cada vez mais, e isso tem muita ligação com a parte de políticas costeiras, né? Da gestão costeira, como é que é aplicado, como é que se faz o engajamento com as comunidades para aceitação, não é? Quando décadas e décadas e décadas todo mundo foi acostumado aquele método de proteção costeira tradicional, não é? De construir muros e espigões, colocar pedra fixa, né? Fixar a linha de costa. E agora, já fazem algumas décadas, isso já não é mais aceito, né? Já não é mais aceito em muitas partes do mundo, e a tendência é agora deixar a costa reagindo de forma mais natural, não é?
porque se tem conhecimento hoje que é um modo mais sustentável e mais viável, né? Menos mais viável economicamente e também dos benefícios que traz para a biodiversidade e tudo mais, né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho estudado. Escrevi um livro em 2014, foi o primeiro livro, na verdade, enfocado somente nessa temática do Managed Realignment. Eu vou dar um keynote numa conferência em setembro desse ano, uma conferência que também foi adiada do ano passado para esse ano, que é a conferência do Estuaries Coast and Shelf Association, que eu falo dessa temática da Managed Alignment, e se essa técnica, e se essa medida tem potencial para trazer a costa que a gente quer no futuro, para gerar, não é? A costa que a gente quer no futuro. Então, isso é um dos temas. Recentemente, eu tive um aluno de doutorado que trabalhou com a instalação de um radar de banda X numa costa no leste aqui da Inglaterra, uma costa que tem um problema de erosão, né? E o objetivo, então, o objetivo desse trabalho é técnicas de monitoramento costeiro, né? Só que o radar de banda X a gente estava usando para fazer o acompanhamento de maior frequência nas mudanças da batimetria do nearshore, né? Águas rasas, como é que a gente traduz? Da antepraia, né? Da parte da antepraia da zona de arrebentação. Eu vi o trabalho, é muito interessante a utilização desse radar de banda X para monitorar a migração dos bancos de areia, né, no nearshore, aí, né, nessa antepraia, e em questões de escala instantânea ou até de alguns meses, né? O que a gente notou, é claro, o radar de banda X, ele tem um erro, né? Ou seja, é um sensoramento remoto, né? E tem ele, na verdade, o que ele está lendo é a característica das ondas, né? E através de como as ondas se alteram face a estimativa da profundidade, né? Então, existe um erro associado. Então, as mudanças, ou seja, o radar funciona legal em áreas em que tu tenha grandes variações na mudança da batimetria da antepraia. Porque se as mudanças são pequenas, fica tudo dentro do erro do radar, então tu não pode dizer se aquela mudança é verdadeira ou não, né? Mas ali naquela região foi bem interessante. Então, nós conseguimos fazer mapas batimétricos que excediam aquele banda de erro do radar. São de 3 semanas, 1 mês, 4 meses, 6 meses. Então, a gente conseguiu ver a mudança da batimetria com uma frequência muito maior do que a gente conseguiria através de outros meios, né? Porque é muito raro tu ter, por exemplo, um dado de sonar de multibeam, não é? Com um intervalo de tempo de 3 semanas, 4 semanas. Isso é caríssimo, não é? É muito difícil de viabilizar, então foi um método que nós encontramos, né, testamos, né, esse método, e foi bem interessante. E foi um projeto cofinanciado pelo governo daquela área, lá no leste, e cofinanciado também por uma empresa privada interessada, né, em métodos de monitoramento costeiro. Então, foi bem interessante, assim, esse trabalho. Então, e era uma praia, uma costa que tem cascalho, seixos, né, e areia, uma costa mista, né, de seixo e areia. Bem interessante a diferença entre a dinâmica das praias arenosas e da dinâmica de praias mistas, não é? Então, essa é uma outra área. Eu ia te perguntar se essa praia tinha sido engordada artificialmente, não, né? Ou foi? Sim, com seixos, né? Com cascalho, Então, aquela praia,
volta e meia, por causa do problema de erosão, e o problema de erosão ali é localizado mesmo, questão de 150 metros, tem uma falésia pequena, não é? E aquela falésia está retraindo bem rápido. Só que tem casas em cima, né? Então, o problema da erosão está onde estão as casas, né? Porque ali mais ao norte, onde não tem casa, não tem problema, ou seja, até tem problema. Teve uma pessoa que faleceu, estava caminhando na praia com o cachorro, na maré alta, então estava próximo da falésia, e a falésia caiu, né, em cima dessa pessoa, e essa pessoa faleceu. Ou seja, tem problemas, né, a erosão traz problemas diversos, né? Mais ao norte daquela parte também tem uma usina nuclear, então eles têm um outro radar lá, que eles acompanham mais a zona de surf da praia. Então, dinâmicas interessantes, assim, mas o que a gente notou naquele trabalho também, então, o aluno de doutorado, ele fez vários transects, né, perfis de praia, coleta de sedimento e tal. O que a gente notou também, para fazer aquela ligação entre a antepraia e o que acontecia na praia, não é? Então, a gente notou que é muito variável a resposta da praia. A cada 100 metros, variava muito. Variava muito, Ricardo. Uma coisa assim, tu não tem como criar um modelo para dizer, esta praia responde assim a essas mudanças da antepraia, porque cada trecho da praia variava muito diferente. Então, um trecho da praia entrava em acreção, o outro entrava em erosão. E aí vamos descobrir que mudanças nos bancos, né, da antepraia estavam alterando a circulação do transporte sedimentar ao longo da praia, com certeza. Então tem assim um limite, né? Um limite entre conforme aqueles bancos mudava a posição daquela ponto de divergência das correntes, né? Litorâneas. Então é uma coisa bem interessante aquela área bem complexa. Além disso, tinha assim mudança na direção dominante das ondas. Não é sazonal, a gente não conseguiu encontrar qual é o que causa essas mudanças. Então, tem anos que as ondas dominantemente vêm de sudeste, às vezes vêm de nordeste, às vezes vêm de leste, mas a gente não conseguiu identificar o que causa essas variações. Às vezes tem anos que é quase meio a meio, tem anos que no inverno domina de sul, tem anos que no inverno domina de norte, e assim vai. Então é bem interessante. Quem dera, não é, ter financiamento de longo prazo para continuar estudando assim num período de tempo que te traga respostas melhores, né, a essas perguntas. E Lu, deixa eu te emendar outra pergunta, né? Você tem, eu percebo que você tem uma forte atuação em criação de redes entre pessoas, né? Então, você atua no Brasil, nomeadamente, no Quênia, no Moçambique, na Inglaterra, na África do Sul, né? Então, qual é o teu papel nessa criação de redes? E que depois eu já vou te perguntar da experiência que compartilhamos lá em Vitória. Pois, então essa é uma outra coisa que eu faço, né, Ricardo? Então, aqui na Inglaterra, uma coisa que eu achei assim, bem diferente, né? Ou seja, o sistema de financiamento para projetos de pesquisa aqui é bem diferente do que no Brasil. Pelo menos era diferente do que eu estava acostumada lá no Brasil, não é? Então, existe uma gama mais ampla de tipos de atividades que tu pode conseguir financiamento. Existe, então, potes de financiamento. Existiam, esse ano, na verdade, foi terminado provisoriamente com os gastos, eu acho que com o Covid, provisoriamente o governo terminou esses potes de dinheiro, mas são potes de dinheiro que vêm do dinheiro da ajuda internacional, sabe? Sabe, né, que essas coisas dos países, aqui, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e tal, mandam muito dinheiro para países em desenvolvimento, né?
E é uma certa porcentagem do PIB do país. Então, uns anos atrás foi decidido que parte, aqui da Inglaterra, parte desse dinheiro seria destinado a aumentar a capacitação de pesquisa nesses países em desenvolvimento. Ou seja, complementando aquela ajuda internacional para desastres, por exemplo, não é? Para quando acontece desastres, aumentar a capacitação da pesquisa. Então, existiam, né, potes de dinheiro através do Global Challenge Research Fund, do Newton Funds, que foi o que financiou aquele workshop, aquela network que a gente teve em Vitória. British Council é outro órgão que financia esse tipo de trabalho. Então, como eu tinha essa facilidade, né, que já conhecia as pessoas de diferentes lugares e tal, vou tentar esse tipo de financiamento, não é? E, na verdade, desses Newton Funds, do Workshop Links, Newton Funds, eu submeti uns quantos, na verdade, até eu conseguir o primeiro. E, na verdade, o primeiro que eu submeti foi com o México, através de colegas que eu tenho lá, e aí não deu certo. Aí o segundo foi com a Colômbia, também com colegas que eu tive por lá. Porque essas chamadas, elas abriam para certos países. Cada chamada tinha certos países que eram elegíveis, né? E aí, quando abriu com a África do Sul, eu vou tentar com a África do Sul. Tinha conhecido uma pessoa num congresso lá na África do Sul. Eu digo, vamos tentar essa chamada e tal. Então, sempre com aquelas propostas que eu tinha feito que não deram certo, sempre aprimorando, não é? E dando aquele enfoque para aquela chamada mais atual e tal. Então, na terceira vez, deu certo, né? Conseguimos, aí fizemos aquela network na África do Sul, que seria para juntar pessoas de início de carreira daqui do Reino Unido com pesquisadores lá da África do Sul. E aí teve outra chamada, que foi com o Brasil, daí, e aí foi com o Alex, não é? Lá da UFS, de Vitória, que foi aquele evento que tu fizeste parte. E depois teve um outro, que lá naquele encontro, então, conversando com outras pessoas que participaram, foi feita uma outra proposta, que aí eu disse, bom, eu não posso ser agora coordenadora de novo, não é? Porque acho que não vão me dar a terceira chance, né? A terceira oportunidade. E foi a Célia Gouveia, né? De São Paulo, com o Raymond, que participou, foi o participante daquele workshop. Eles submeteram um que é da FAPESP com o Reino Unido, então seria só para pesquisadores de São Paulo, que era para ter acontecido ano passado e não aconteceu. Era para ter acontecido antes, meses atrás, não aconteceu. E agora vai ser online, eu acho. Estava previsto para ser em novembro, não é? Mas agora acho que para garantir que saia vai ser talvez online. Ainda está sendo decidido. Mas a minha função é isso, conhecendo pessoas, né? Ou seja, uma das coisas que é diferente aqui no Reino Unido é que a gente trabalha com pessoas do mundo todo, né? Tanto colegas da universidade, quanto em projetos que a gente participa. Teve anos que eu trabalhei com gente de 13 países diferentes, pesquisadores de 13 países diferentes. Então, a gente vai fazendo isso, vai crescendo essa rede, né? Só para contextualizar um pouco, esses workshops, networks, né, ele junta mais ou menos aí 50% de pessoas da Inglaterra, com 50% de pessoas do país, no caso foi o Brasil, né, com 50%, são jovens doutores ou aqueles que estão no pós-doutorado, ou aqueles que recém-ingressaram na universidade como professores, né? Então, há aí uma sinergia, uma troca de informações, e são vocês, né, elencaram aí alguns mentores, né? Eu lembro da época o Poletti, o Andrew Cooper, a Beatrice Padovani. Então, assim, com exceção do Andrew, porque ainda não deu certo, mas todos estão aqui no canal também, ligados na Abeco Consciência. E aí se criam redes, né? Então, teve o Raymond,
teve o Andrew Miles, enfim, e aí a gente vai fazendo as nossas próprias subconexões e vão desenvolver trabalhos em paralelo, grupos, então muito interessante. E já está aí a resposta, né, do impacto social que um workshop desse tipo promove, né? Então, interessante, não me surpreende essa iniciativa ter iniciado na Inglaterra e vindo para o Brasil, né? Então, é bem típico deles. Outro projeto, Luciana, é o Rising for the Depth, né? Que é identificando o patrimônio cultural costeiro e marinho para promover o desenvolvimento sustentável. No caso, na África Oriental, mas isso, como você explanaria assim, esse projeto que pode ser aplicado em várias partes do mundo, né? Então, outro projeto bem legal, né? Multidisciplinar. O objetivo é isso, né? Olhar para o patrimônio cultural, marinho e costeiro. E é um projeto bem diferente, porque ele financiado através desses potes de dinheiro, que é para dar subsídio, não é? Para países em desenvolvimento. Então, nesse caso, os países que a gente está olhando são lá do leste africano, que é Madagascar, Moçambique, Tanzânia e Quênia. E um projeto que envolve antropólogos, arqueólogos, eu sou da parte mais do meio físico, artes, não é? E uma coisa interessante é que esse projeto ele teve um pote de dinheiro para financiar projetos. Então, na verdade, esse projeto que eu faço parte, nós financiamos 29 projetos menores lá no leste africano. E esses projetos, eles têm, então, colaboradores do Reino Unido e colaboradores lá dos países do leste africano. Então, uma outra forma de fazer esses networkings, de criar essas redes, de fazer capacitação da pesquisa, de transferir conhecimento, não é? Então, é bem interessante. Por exemplo, um dos projetos que financiado através desse Rising from the Depths, é um projeto que olha para patrimônio cultural, marinho e costeiro, lá numa área do Quênia que chama-se Mida Creek, e esse projeto trabalha com um grupo de mulheres, né? Então, esse grupo de mulheres trabalhou muitos anos com a conservação do mangue, lá daquela área. E através desse projeto que foi financiado pelo Rising from the Depths, eles ganharam financiamento para construir um restaurante para aquelas senhoras e para desenvolver meios de turismo sustentável, né? Turismo baseado na comunidade, de forma mais sustentável. E aí, conhecendo, né, esse projeto, aí eu tive uma ideia de um outro projeto, que foi trazer... É o Sister Communities? Que é o Sister Communities. Então, através do projeto Rising from the Depths, eu tive a oportunidade de visitar, né, o Quênia, visitar Moçambique, e conhecer esses projetos, ou alguns dos projetos que a gente financiou. Então, conhecendo esse grupo de senhoras lá do Quênia, e uma visita a Moçambique, através de um outro projeto financiado pelo Rising from the Depths, conheci um outro grupo de senhoras lá de Moçambique, da área de tofu. Então, eu tive essa ideia de, puxa, que legal seria colocar esse grupo de senhoras em contato, para ver o que eles poderiam aprender uma com as outras, né? Não da capacitação ser através do Reino Unido para lá, mas sim das pessoas que estão lá com outras pessoas que têm interesses em comum. Ou seja, nada a ver com morfodinâmica costeira, nada a ver com praias arenosas ou com praias de cascalho, nada a ver muito com sedimento, não é? Mas chega um ponto, Ricardo, que a gente acha assim, poxa, acho que a gente tem o crescimento, tem a habilidade de criar essas oportunidades. E eu achei, poxa, vou tentar, vou montar uma proposta para isso e deu certo, não é?
E, infelizmente, fomos agraciados com a proposta no começo da pandemia. A intenção era levar as senhoras do Moçambique lá para o Quênia. Não aconteceu. Então, transformar esse projeto numa coisa online foi bem difícil. A gente também não conseguiu viajar para lá, então a gente não conseguiu conversar diretamente com as pessoas, com os colegas lá de Moçambique e do Quênia. Então, foi desenvolvido bem um desenvolvimento difícil, mas estamos chegando no final do projeto agora, no final do mês. Conseguimos bastante coisa, conseguimos desenvolver um plano de marketing para essas senhoras disseminar melhor o ecotour que elas oferecem, né? Ajudamos a que elas diversifiquem as suas fontes de renda, porque depender do turismo é uma coisa difícil, imagina na pandemia, né? Turismo praticamente nenhum, e lá principalmente depende do turismo internacional. Então compramos máquina de costura, conseguimos treinamento sobre gestão de pequenos negócios, né? Esse tipo de coisa. Ensinamos a elas a como usar o celular para gerar fotografias e vídeos para que elas possam compartilhar as suas atividades e tal. Então é bastante interessante assim e muito gratificante, na verdade. Uma lástima que foi durante a pandemia, não é? Mas isso é uma das outras coisas que eu tenho feito, Ricardo. Tenho me envolvido com networks de mulheres, por exemplo, também da área das geociências costeiras, da engenharia e geociências costeiras, que chama-se... É uma rede internacional de mulheres. Homens podem fazer parte também, mas o objetivo dessa rede é promover o trabalho de mulher, né? Trabalho das mulheres, o trabalho de pesquisadoras e profissionais da área de geociências e da engenharia costeira. Quando você fala desse projeto, desculpa, eu andei pesquisando, né, e eu vi que você até publicou um trabalho com mostra estatísticas. Então, eu quero que você fale um pouco por que esse assunto, mulheres nas geociências, mulheres na engenharia, porque você identificou, né, você, seu grupo aí, identificaram uma lacuna e, através desse projeto que você está desenvolvendo, você está inspirando e contribuindo, tentando contribuir aí de alguma forma para termos mais representação de mulheres, né? Então, aí eu queria que você destacasse um pouco mais essa importância social, né? Então, como eu disse no início, um canal Aberto Consciência, é um canal de divulgação científica, né? Então, obviamente, nós sabemos e reconhecemos o teu trabalho na erosão, proteção costeira, na morfodinâmica de praias, tudo isso está muito bem patenteado nos artigos, nas teses, dissertações que você já orientou e na formação dos recursos humanos, tanto aqui no Brasil, quando você esteve como professora, como aí na Inglaterra, estando como professora. Então, essa parte está muito bem patenteada lá. Essa outra parte, que envolve mais a divulgação científica, é importante ser falado, porque muitas dessas ações, elas não entram no artigo, né? Mas elas demandam tempo, energia, recursos, enfim, uma infinidade de trabalho aí em cima, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas do seu entorno, e não só do seu entorno, né? Também dos locais aí onde são identificadas essas necessidades. E uma das necessidades você apresentou no leste africano e em outros países, até mesmo como o Brasil, mas agora também as mulheres dentro dessas áreas mais exatas e da Terra. Uhum. Então, é muito importante, né? Ou seja, acho que chega um ponto que, pelo menos para mim, foi ficar limitado a gerar conhecimento. Ou seja, eu já disse, né, ficar limitado a gerar conhecimento já é uma percepção minha, né? Já é um trabalho imenso, né? Gerar o conhecimento dentro da área de pesquisa que nós temos. Mas tem muita gente que faz isso, né? Então eu pensei assim, poxa, eu acho que eu tenho que fazer um pouco mais, porque há discrepâncias, né? Há diferenças muito grandes entre regiões no mundo, entre grupos de pessoas, não é?
E se a gente puder reduzir essas diferenças, se a gente puder contribuir para que essas diferenças não existam de forma assim tão marcante, então a gente tem que fazer o que a gente pode. Então, são duas coisas diferentes, né? Vamos dizer assim, aquele trabalho com as senhoras lá do leste africano, na verdade é um trabalho que eu gostaria de continuar e ampliar. Ou seja, foi um projeto quase que piloto, ou seja, foi um projeto foram 30 mil libras, mais ou menos isso. Não sei quanto está o câmbio hoje em termos de reais, mas foi um projeto pequeno que teve esses 2 grupos de mulheres. Eu teria o maior interesse, por exemplo, de ampliar isso, para trazer grupos de mulheres do Brasil com Moçambique, talvez seja até mais interessante, porque a língua não é tão diferente. Lá existia a barreira, né, da linguagem do Quênia com a linguagem do Moçambique, embora as senhoras lá falem língua da local delas, né, Guitonga, elas falam mais Guitonga do que português. Mas, por exemplo, trazer grupos de Moçambique que venham se entrar em contato, e grupos do Brasil que entrar em contato com os grupos de Moçambique, seria muito interessante. Ou seja, estou aberta a ideias, se há interesse de colegas que assistirem essa entrevista, tenho interesse em ampliar essa coisa, esse tipo de projeto. E só um parênteses, Lu, toda a descrição da professora Luciana Esteves, a universidade que ela atua, o link para a página oficial vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, facilmente, você pode pegar o nome completo, o link e acessar e entrar em contato. Lá vai ter, na página aqui do Staff Profile Page, tem uma série de informações, e-mail, link do ORCID, enfim, currículo, certo? Então... É isso. Obrigada, Ricardo. E quanto à rede de mulheres, né, das geociências e engenharia costeira, foi um grupo, né, de amigas, colegas, se encontrando em congressos e sempre comentando dessas dificuldades, né, das diferenças que existem. São áreas que historicamente dominadas por homens, não é? E o quanto tem mudado e quanto há necessidade de mudar, porque temos mais mulheres dentro nessa área. Por exemplo, na época que eu era aluna lá da FURG, no meu ano, foi o primeiro ano que teve mulher embarcando no navio de pesquisa da FURG lá naquela época, que era o Atlântico Sul, porque não existia camarote para mulher, né? Então, coisas que foram avançando ao longo do tempo, porque antes não existia muita mulher e agora tem mais mulher, e mesmo assim, nós temos mais mulheres hoje na área de graduação, mais mulheres entrando na área, sim, mais júnior, né? Profissional mais júnior, mas ainda está muito pouco representada na parte de liderança, né? No pico da carreira e tal. E a gente vê isso quando a gente olha para os keynotes de conferências, quando a gente olha para o editorial boards de revistas, dos journals, a gente vê como é dominado por homens, né? E há uma diferença muito grande na percepção que existe de grupos que trabalham com times diversificados, né? De gênero, de nacionalidades, de religião e tal. E grupos que trabalham dentro dos seus pares, né? No sentido de, eu sou homem, branco, tenho por volta de 30, 40 anos e só trabalho com gente que é como eu, né? Esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem feito dentro desse grupo? A gente escreve para os organizadores de conferências assim, vocês notaram que só tem homem no keynote? Quem sabe, não é? Não, vocês não consideram incluir, né, um número mais equilibrado entre keynotes de pesquisa de homens e de mulheres no boards, no comitê organizador, por exemplo. Então, a gente vai entrando em contato com as pessoas e, assim, tentando dar apoio para colegas, por exemplo, que estão em dúvida, será que eu vou submeter a minha aplicação para subir o nível, né? O nível lá da carreira, o que eu faço, não sei o que, dar servir de mentor, né? E o paper que tu falaste, Ricardo, a gente publicou no Nature Palgraves Communications.
E fizemos uma pesquisa olhando nos journals mais utilizados nessa área de geociências e engenharia costeira, olhando os membros do comitê do journal, olhando as conferências, né, as maiores conferências nessa área, quem foram os keynotes, quem foram os organizadores de conferência. Fizemos, então, um apanhado, né, de dado para evidenciar essas diferenças. Então, a gente notou naquelas análises que, mais ou menos, nós temos ali 30%. O que a gente tentou fazer naquele paper? A gente tentou identificar o que é o baseline, né? O que é, por exemplo, a proporção de mulheres atuantes nessa área, certo? E qual é a proporção de mulheres naquelas posições de evidência, certo? Então, o que a gente notou? A gente notou que, mais ou menos, a proporção de mulheres atuantes na área hoje são mais ou menos 30%. Ou seja, 30% da força de trabalho nessa área de geociências costeiras e engenharia costeira são mulheres, internacionalmente, né? Não estamos falando do Brasil, não estamos falando do Reino Unido, estamos falando internacionalmente com base no membership dessas associações, com base nos membership das associações e tal. E comparamos com a proporção de mulheres no editorial boards, nos comitês organizadores e tal, a gente vê que há diferenças, não é? Então, o que a gente gostaria não é ter 50%, 50%, porque nós não temos 50% de mulheres atuantes no campo, mas que tenha pelo menos 30%, né? Daí seria uma coisa equilibrada da representatividade da mulher atuante e na representatividade da mulher com papel mais sênior ou de mais evidência, né? Então, assim, eu acho que a evidência é muito importante, porque, na verdade, Ricardo, eu tenho dado palestras no Brasil mesmo, ou às vezes quando eu estou no Brasil, em função de outros projetos, acabo dando palestra para centro acadêmico ou para grupo de estudantes, né, e tal, e falando nessas temáticas, acho muito importante. Então, quem tem interesse, vá online buscar o Women in Coastal. Esse é o nome, womenincostal.org, é o website, e junte-se a nós, seja membro do grupo, e vale a pena, não é? Sempre há benefícios em fazer parte de um grupo que tem os mesmos interesses. Com certeza, é muito importante esse recado, né? Então, há uma preocupação da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, do programa Beco a Consciência, e se você for agora aí no nosso storyboard, na playlist, você vai ver que essa representação feminina, eu acredito, não fiz a estatística, mas eu deixo o canal para servir como uma estatística para vocês, que eu acredito que está ultrapassando os 30% aí de prestígio feminino, né? Porque pesquisadoras, assim como você, têm uma importância fundamental dentro das ciências naturais. Então, eu não vou dar todos os exemplos, mas já me vem na cabeça aqui a professora Zelinda Leão, que está aqui no nosso canal, a professora Valdemira, lá do Amapá, que também está aqui no canal, a diretora atual do Instituto de Geociências da UFBA, a professora Olívia, também. Então, quer dizer, tem uma série de pessoas... A Helenice também tá, não tá? A Helenice Vital, né? Então, tem uma série, a Dilce Rossetti. Então, tem uma série de pessoas e é importante, e eu acho que tem que levarem à frente essa temática, né? Eu acho que nós que nos propomos a fazer algum evento ou algum canal, também temos que estar atento a essa temática, e quando não estamos, é bom outras pessoas falarem, olha, que nos ajuda sempre a fazer essa distribuição. É muito bom estar ouvindo você aqui, como ouvindo outros palestrantes, né? Então, que a gente sempre tem muito a aprender. Eu quero aproveitar, fazer a divulgação do 18º Congresso da ABEQUA, que irá ocorrer em Porto Seguro em 2022,
né? Então, sintam-se todos convidados. Agradecer novamente a tua presença e a presença daqueles que nos seguem aqui no canal, é muito importante essa presença. Lu, tem mais alguma coisa que queira complementar desse bate-papo que a gente fez até agora, ou vamos... Ricardo, só quero te dar o parabéns por essa iniciativa, acho excelente, não é? Registrar essas conversas, fazer essa curadoria, né, do conhecimento que existe, acho muito importante. Parabéns por essa iniciativa, acho nota 10. E quanto ao Abequa, só posso dizer a todos, né, que quem não foi ao Abequa ainda está perdendo, porque é um evento que sempre traz muita não só oportunidade para aumentar as redes de contatos, mas boas apresentações. Eu aprendi muito fazendo parte de eventos da Abequa enquanto eu estava no Brasil. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a importância da Abequa para você? Aí, já estou te contando, não é? Isso, é isso, ou seja, é um evento que te traz oportunidades para aumentar as redes de contato, oportunidade para assistir palestras de pessoas com muita experiência e pessoas que estão começando, que têm ideias maravilhosas, criar colaboração, né, com pessoas de diferentes partes do Brasil e do exterior, às vezes. Não perca a oportunidade, não é? E se eu puder viajar, quando for a Abequa, estarei presente, se possível. Que ótimo. Luciana, deixa eu aproveitar a tua presença aqui, porque, como eu disse no início do canal, do programa, nós temos jovens, né? E nem tão jovens, mas pessoas ligadas a programas de pós-graduação. Você, dentro da universidade que você atua, fale um pouco da universidade, dos programas de pós-graduação e como uma pessoa do Brasil, por exemplo, poderia aplicar para desenvolver, quem sabe, um doutorado junto com você, enfim, um pós-doc, abrir essa oportunidade. As coisas aqui são diferentes do Brasil, né? Por exemplo, eu tive já alunos que vieram fazer sanduíche aqui comigo, né? Eu tinha um projeto de professor visitante especial lá na UFRN, com a Helenice, com o Venerando, né? Pessoal da geologia de lá, e pessoal da geografia também. Também tinha colaboração com a UFPE, com o Pedro Pereira, quando ele estava lá, não é? E com a Tereza Araújo. Então, através desses projetos, que eram financiados pelo CNPq e pela CAPES, não é? Existiam bolsas para fazer doutorado de sanduíche. Então, os alunos vieram para cá para fazer sanduíche, 6 meses ou 1 ano. E foi bem legal, não é? Agora, para conseguir com o financiamento daqui já é mais difícil, porque, em geral, aqui tu tens que ter o projeto tem que ter a bolsa do doutorado, aí essa bolsa de doutorado é anunciada como se fosse um emprego, né, uma vaga de emprego, quase. Ela tem que ser anunciada por um certo período, e aí nós recebemos as aplicações, e aí as aplicações são analisadas, e aí se tem entrevistas, né, com os candidatos que foram selecionados, e aí se seleciona o candidato que ganha. Só que o que acontece é que, às vezes, nem todas as bolsas que nós temos aqui, elas cobrem custos de estudantes internacionais, né? É muito mais caro o custo do doutorado de um estudante internacional do que um estudante daqui. Então, nem sempre a gente pode oferecer, na verdade. Tudo depende de quais são as bolsas que estão abertas. Então, a melhor maneira é olhar as páginas das universidades da Inglaterra para ver quais são as posições que estão abertas em termos de doutorado, e aí tem que fazer a aplicação conforme o procedimento daquela universidade. A gente aqui, estimula os estudantes a fazer se registrar num site que é jobs.ac.uk, so jobs.ac.uk,
K. E ali, então, tu tens várias, uma lista, né, de posições de doutorado, pós-doutorado e tal. Ou ter o financiamento do Brasil, né? Porque aí já tens financiamento, aí tu tens que entrar em contato com a pessoa aqui, que tu estás interessado em fazer o doutorado, escrever a proposta e tal. Mas não é assim muito simples, não. E cada vez mais difícil, né? Cada vez mais competição maior para essas vagas. E, por exemplo, eu fiquei sabendo agora que a universidade vai começar a cobrar uma taxa para os chama assim, os doutorandos visitantes, né? Ou seja, porque tu tá usufruindo da mesma infraestrutura do que um estudante que está pagando, né, as taxas. Então, a universidade vai começar a cobrar uma taxa para receber esses alunos que fazem o sanduíche, por exemplo. Então, oportunidades há, mas é mais fácil se tem já o financiamento. Ótimo. Porque aqui, apesar da universidade ser pública, não é grátis. É pública, mas não é gratuita. Tá não, certo. É subsidiado pelo governo, mas não é gratuito. Tem que pagar os alvaretes lá. Aqui a escola é pública, né? São poucos que vão à escola privada, primeiro e segundo grau, né? E o college, mas a universidade é paga. Ou seja, é invertido, né? É invertido do que acontece no Brasil em geral. E, Luciana, o tema do nosso congresso da BECO é a década dos oceanos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a década dos oceanos. A sua impressão sobre... Sim, já estava na hora, né? Já estava na hora de trazer esse tema para ser mais visível globalmente, não é? Porque a gente sabe da importância do oceano, né? A gente trabalha sendo oceanógrafa, não é? E trabalhando com os oceanos, ou a parte costeira dos oceanos por tanto tempo, a gente sabe da importância que tem, não só para a saúde do planeta, mas para a subsistência da economia, né? De vários países, de várias cidades, de várias comunidades. Então, já estava mais do que na hora de alguém trazer isso para ser um tema a ser discutido globalmente, com a seriedade que é necessário. Eu dou uma disciplina para graduação que chama-se Marine Geography, Geografia Marinha. E desde o ano passado comecei a usar o tema da década do oceano como background, né? Como contexto para a disciplina. Então, todos aqueles pontos que são trazidos ali são pontos, por exemplo, para trabalho de grupo, né? Para os alunos trabalharem em cima desses pontos da década dos oceanos. Fundamental. Bacana. Luciana Esteves, eu te agradeço novamente. E para finalizarmos, deixe uma mensagem aqui para o nosso público. Dias melhores virão, não desistam, não é? Essa pandemia é um glitch, né? Uma coisa pequena que logo em seguida a gente vai esquecer. Só que a gente tem que esquecer só das coisas ruins dessa pandemia, mas o comportamento novo que nós temos que ter, acho que é importante que a gente lembre, não é? Mais respeito ao outro, mais respeito ao planeta, mais respeito a nós mesmos, não é? Vamos nos tratar melhor e vamos tratar o planeta melhor, não é isso? Tá ótimo, então, ficamos por aqui, seguimos em frente que a vida não espera. Tchau. Isso aí, Ricardo. Muito prazer, muito obrigada.